Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras. Eu sou o professor Netinho Reis, aqui do curso Palavra Exata. Estarei em 2019 com você, dando toda a matemática nas turmas Total Class. Bom, nós estamos aqui para darmos a nossa segunda aula do curso de nivelamento. Espero que você tenha assistido a primeira aula, tenha feito o treinamento em casa e tenha tirado bons frutos, tá? Hoje nós vamos falar de noções de funções. Quando eu falo de noções de funções, eu quero dizer que a gente vai ter um embasamento sobre função. Esse é o objetivo do nivelamento. Ao final dessa aula de hoje, eu quero que vocês saibam, primeiro, identificar quando a função é do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, quando a função é logarítmica, trigonométrica. Eu quero que você saiba também como calcular o valor numérico de uma função. Como é que você calcula o valor de uma função num determinado ponto? Como é que você calcula o domínio de uma função? São esses os objetivos dessa aula, tá? Você tendo essas noções, quando entrarmos no estudo de funções na turma Total Class, você vai ter mais facilidade. Com certeza vai aprender com muito mais tranquilidade em 2019. Bom, vamos lá. Então, noções de funções. Noções de funções. O que é uma função? Bom, a função é uma relação entre dois números, onde um é obtido a partir do outro. Então, o que é função? Função é a relação entre dois números, onde um é obtido a partir do outro. Certo? Desse jeito você já vai compreender o que é uma função. Então, eu coloco geralmente a função assim, ó, y igual a f de x. Quando eu escrevo assim, y igual a f de x, eu quero dizer para você que o y é obtido a partir do x. O y é obtido a partir do x. Agora, quando você tem essa situação, quando você tem uma expressão desse jeito, a gente chama isso de lei de formação, tá? Então isso aqui é a lei de formação de uma função. Vamos lembrar que o x, o valor de x, tem a ver com o domínio da função. Domínio. Então, quando eu falar em domínio, se refere aos valores de x. E o y tem a ver com o contradomínio ou a imagem. Imagem. Ok? Nessa aula de hoje, nós vamos tentar fazer com que você... Nós vamos tentar não, nós vamos fazer você aprender como calcular domínio de alguns tipos de funções e vamos também fazer você aprender como determinar a imagem de uma função. Além disso, você vai aprender a identificar quando é que a função é do primeiro grau, quando é que a função é do segundo grau. Olha só, y igual a f de x. Essa aqui, esse f de x, é a expressão que vai caracterizar o tipo de função. Preste atenção numa coisa, o y é uma função de x. Olha para cá. Y e f de x são a mesma coisa. Quando tu disser y igual ou f de x igual, é a mesma coisa. F de x é o mesmo que y igual ao mesmo que f de x. Quando você encontra uma função assim, ó, f de x igual a 2x mais 1. Olha essa função. 2x mais 1. Bem simples, ó. 2x mais 1. Tem um número multiplicando x mais uma unidade. Isso daqui é uma função do primeiro grau. Quando aparecer desse jeito, se estiver desse jeito, mudando só os números, é uma função do primeiro grau. A gente vai estudar a função do primeiro grau nas nossas turmas presenciais, tá? F de x igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 2. Olha isso aqui. É diferente dessa, né? Aqui nós temos o x elevado ao quadrado. Essa função é uma função do segundo grau. A função do segundo grau também será estudada no curso presencial. F de x igual a 2 elevado a x. Veja, aqui eu tenho uma função que a gente chama de função exponencial, porque o x está no expoente. Função de que tipo? Exponencial. Exponencial. Se a função se utilizar de logaritmo, por exemplo, logaritmo de x na base 2, ela é uma função logarítmica. Logarítmica.
logarítmica, ok? Função logarítmica. Então, a função logarítmica envolve logaritmo, a gente tem que aprender. Se você tiver uma função que envolve seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, 2 mais 3 seno de x, por exemplo, né? O que você tem aqui? Você tem o seno. Se aparecer seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, a função é chamada de função trigonométrica. Trigonométrica. Essas são as funções que nós vamos estudar. Então eu preciso identificar essas funções. Tá bom? Agora, pessoal, quando eu disse para vocês que eu preciso também aprender a calcular o domínio, aprender a calcular a imagem, cada função dessa daqui vai ter essas características. Vamos lá. Quais são as características que você vai estudar da função do primeiro grau? O que você vai estudar da função do segundo grau, da função exponencial, da função logarítmica, da função trigonométrica? Você vai ter que aprender o domínio, a imagem, o gráfico, a variação, se é crescente, se é decrescente. Você vai ter que verificar a paridade, se a função é par, se a função é ímpar. São as características que você vai ter que estudar dessas funções. Nem todas essas características se encaixam nessas funções. Mas vamos lá. Se a função tiver uma característica de paridade, lá você vai ter que estudar paridade, saber se a função é par, se a função é ímpar. Tá bom? Bom, então o segundo passo nessa aula é calcular o domínio de uma função. Então vamos lá, olha só isso aqui. Vou botar um exercício, certo? Exercício. Determine o domínio da função. Da função abaixo. Determine o domínio da função abaixo. Então eu tenho aqui 1, f de x igual a x mais 2 sobre x menos 5. Pronto, ele te deu essa função, ele quer o domínio, tá? Pessoal, atenção. Se ele está querendo o domínio tem a ver com quem? Com o y ou com o x? Com o x. Se ele está querendo o domínio, ele está querendo quais são os valores de x que servem para essa função. Quais são os valores de x que me permitem fazer as operações matemáticas aqui existentes. Então, quais são os valores de x que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar qualquer número? Eu posso colocar qualquer valor de x? É isso que ele quer. Então vamos lá. O que eu tenho que perceber? Isso aqui é uma fração. E o que eu sei da fração? A fração, ela tem uma característica de o denominador, o de baixo, ser diferente de zero. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o denominador e vai fazê-lo diferente de zero. Se tem denominador, ele tem que ser diferente de zero. Pronto, isso é uma característica que você tem que guardar. Se a fração é dada, se a função é dada por uma fração, a parte que está no denominador tem que ser diferente de zero. Assim, você tem x diferente, o 5 passa para lá, está negativo, passa positivo, você lembra disso, né? X diferente de 5. Aí você escreve o domínio, ó. Domínio da função f é x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 5. Você está dizendo para ele o que você encontrou. Domínio da nossa função é o conjunto formado por x real. X, número real. Tal que esse x não pode ser 5. É isso que você tem que dizer para ele quando ele pede o domínio. Tá bom? Vamos para mais um exemplozinho aqui. Mais um exemplo. Vou botar bem aqui em cima. Exemplo 2. Exemplo 2. F de x igual a... Aqui eu vou fazer assim, ó. X menos 3, raiz quadrada de... Aliás, antes de fazer isso aqui, deixa eu fazer essa aqui, ó. Raiz quadrada de x menos 4. Coisa bem simples, tá bom?
f de x igual a raiz quadrada de x menos 4. Ora, atenção, aqui é raiz quadrada de x menos 4. O que é o domínio? Eu quero o domínio. O que é o domínio? São os valores de quem? De x. Mas são os valores de x que permitem as operações matemáticas na lei de formação. Portanto, se eu quero o domínio dessa função, eu quero saber quais são os valores de x que permitem fazer essas operações. Tem uma operação aqui que é a raiz quadrada. Eu sei lá da oitava série, você deve lembrar do professor falando, não existe raiz quadrada de número negativo. Vocês devem lembrar disso, né? Não existe no campo dos reais raiz quadrada de número negativo. Então vamos lá. O que eu penso? Raiz quadrada de x menos 4. Epa, esse cara bem aqui ó, não pode ser negativo. Então ele não pode ser negativo. O x menos 4 não pode ser negativo. O que eu faço então? Eu digo assim, ó, o x menos 4 não pode ser negativo. Significa, ele tem que ser maior do que 0 ou pode ser igual a 0. Então você faz x menos 4 maior ou igual a 0. Esse radicando, ele não pode ser menor do que 0. Ele não pode ser negativo. Ele tem que ser positivo ou nulo. Sendo assim, x passa o menos 4 para lá, x maior ou igual a 4. Veja, moçada, eu estou fazendo os cálculos bem simples para poupar tempo. Se a expressão fosse maior, você faria o cálculo maior, tá? Encontrou o x maior ou igual a 4, aí você vai dizer, olha, o domínio desta função é o conjunto formado por x pertencente a R, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. Pronto, esse é o domínio da nossa função. Vamos para um terceiro exemplo. Terceiro e último exemplo, tá? Para a gente passar para outra coisa. Eu tenho f de x igual a x menos 3 sobre a raiz quadrada de 2x mais 5. Pronto. Olha o que eu tenho aqui. É como se fosse a junção deste caso com este. Eu sei que se estiver no denominador tem que ser diferente de 0. Eu sei que se estiver dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a 0. Esse cara aqui está dentro da raiz quadrada. A priori tu pensarias, ora, se está dentro da raiz quadrada, então 2x mais 5 tem que ser maior ou igual a 0. Você pensaria isso, porque está dentro da raiz quadrada. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, você está percebendo que está no denominador. E se está no denominador, se está embaixo, tem que ser diferente de 0. Portanto, você tira o sinal de igualdade. Tirou o sinal de igualdade, você então encontra o x. X, quem és tu? X é maior que o 5 vai passar negativo, menos 5. E o 2 vai passar dividindo. Portanto, vai ficar menos 5 meios. Maior que menos 5 meios é o valor de x. Né? O x tem que ser maior que menos 5 meios. Aí você dá o domínio. Domínio da nossa função. Quem és tu, ó domínio? Domínio é o conjunto formado por valores de x pertencentes aos reais, tais que x maior que menos 5 meios. Pronto. Moçada, isso aqui é crucial. É crucial. Você tem que saber isso para poder se dar bem em funções. Esses cálculozinhos são cálculos diminutos, são cálculos que geralmente você nem é mais cobrado sobre isso, mas é bom que você tenha consciência. Você não pode trabalhar nessas funções com x fora do domínio. Isso é fundamental. Bom, agora nós vamos trabalhar o cálculo da imagem. Vou te dar uma função e vou pedir para você calcular a imagem. Como é que você faz isso? Você vai fazer assim, ó. Aqui, eu vou colocar aqui questão de número 1, vou botar aqui a questão de número 2, ok? Assim, determine, dada a função f de x igual
ax² menos 3 sobre x mais 1. Ó, f de x igual a x² menos 3 sobre x mais 1. Determine, vírgula, determine. Dois pontos. Letra A. F de 2. Como calcular f de 2? Então, quando ele pede, ó, calcule f de 2, você vai pegar essa função e simplesmente pegar o 2 e jogar no lugar do x. Veja, aqui tem f de x, é x² menos 3 sobre x mais 1. F de x, x e x. Se for f de 2, aqui fica 2 e 2. Se for f de 5, aqui fica 5 e 5. Então, eu estou calculando a imagem. Calcular a imagem da função. Então, vamos calcular f de 2? Vamos lá. Como é que é f de 2? f de 2 é igual a... Bote o 2 bem aqui. 2 ao quadrado menos 3 sobre 2 mais 1. Veja o que eu fiz. Onde tinha x, eu coloquei o 2. Então, f de 2 é igual a 4 menos 3 sobre 2 mais 1, 3. F de 2 é, portanto, igual 4 menos 3, 1 sobre quanto? Sobre 3. Então, f de 2 é igual a 1/3. Pronto, está aqui o valor de f de 2. Quer dizer, a imagem do 2 é 1/3. A imagem do 2 nessa função é 1/3, ok? Mais um exemplo. F de raiz de 2. Vamos ver. F da raiz de 2. Letra B. F da raiz de 2. Quanto é f da raiz de 2? Então, eu vou agora pegar a minha função. Veja que ele quer que eu substitua onde tem o x. Onde tem o x, ele quer que eu coloque raiz de 2. Beleza, então vamos lá. Fica f de x, né? No lugar do f de x eu boto f da raiz de 2, é igual. Onde tem x eu boto raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Menos 3 sobre, olha o x, quem é o x aqui para mim? Raiz quadrada de 2. Mais quanto? Mais 1. Aí você vai resolver isso agora. Como é que eu resolvo? Continua, ó. F da raiz de 2 é igual, vamos lá, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Lembra quanto é que dá? 2, né? Faz aquele cancelamento. 2 menos 3. Embaixo ficou raiz de 2 mais 1. Continua. F de raiz de 2 é igual. Atenção, ó. 2 menos 3, menos 1. Embaixo eu não posso fazer coisa alguma. Raiz de 2 mais 1. Se quiser deixar desse jeito, o cálculo está incompleto. Mas já seria uma boa resposta. O que eu quero aqui agora é racionalizar o denominador. Para racionalizar o denominador, eu tenho que observar que aqui tem uma raiz mais um número inteiro. Então eu multiplico numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Conjugado de raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1. Pronto. Então eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador, para fazer a racionalização. F de 2 é igual. Menos 1 vezes a raiz de 2 dá menos raiz de 2. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Pronto. Sobre. Embaixo, moçada, olha só. Produto da soma pela diferença de dois termos. Dá o quadrado do primeiro, no caso, raiz quadrada ao quadrado, menos o quadrado do segundo, no caso, 1 ao quadrado. Agora, fazendo os cálculos bem aqui, ó, fazendo os cálculos bem aqui, eu posso inverter a posição, fica 1 menos a raiz de 2
E embaixo aqui vai ficar 2 menos 1. Para finalizar aqui embaixo, f de 2. Desculpa, não é f de 2, é f da raiz de 2. F da raiz de 2 é igual. Olha como é que ficou. 1 menos raiz de 2 sobre 2 menos 1, 1. Portanto, se deu 1 no denominador, eu posso deixar somente 1 menos a raiz de 2. Acabou. Ficou então 1 menos raiz de 2. Porque embaixo deu 1. 2 menos 1 dá 1, certo? Então, aqui é a nossa resposta. Pessoal, nosso objetivo nessa aula é fazer você saber o que é domínio, que está relacionado ao valor de x, saber o que é contradomínio, que está relacionado ao valor de y, no caso a imagem, e também fazer você reconhecer as funções do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica e funções trigonométricas. Além disso, saber fazer o cálculo de domínio, saber fazer cálculo de imagem de funções. A partir disso, você agora vai para o treinamento. Eu fiz uma lista de exercícios. Você faz esses exercícios, fortalece essa base para em 2019 estudar conosco com um pouco mais de facilidade na turma Total Class, ok? E a gente continua o curso de nivelamento na terceira aula. A gente se vê. Um grande abraço.